A vida que internalizei e o texto que eu uso nesta manhã é o texto de Lucas, que é uma parábola que Jesus está contando, Lucas 12, 13 a 21. Eu gostaria muito que você prestasse atenção e o seu coração estivesse voltado somente para Jesus. São 35 minutos que me comprometo com vocês e um tempo especial de você ouvir e ser tocado pelo poder de Deus. A palavra diz assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida da pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Aí, já sei, disse para si mesmo: eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda, e neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Então agora faz o seguinte: descansa, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: tolo, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Eu quero que você entenda que Jesus conta essa parábola, e o que leva ele a fazer isso é porque chega alguém para ele e diz: eu preciso, pai, eu tenho uma herança para receber. Na verdade, meu pai faleceu e a herança ficou, e agora eu preciso que o senhor faça algo, me ajude em relação ao meu irmão, para que ele faça uma coisa justa e distribua, eu quero parte daquilo. Então esse é o contexto, por isso Jesus fala a parábola. Agora, quantas famílias, pensando nisto, quantas famílias você conhece que estão destruídas, né? Nos seus relacionamentos, estão machucadas profundamente por causa disso, de herança. Eu conheço muita gente assim, eu acho que você também. O que deveria ser uma coisa boa, porque um pai e mãe, né, famílias trabalharam a vida toda, né, para deixar algo especial, mas parece que isso, a herança, acaba despertando o pior na vida de pessoas, né, das famílias, entre irmãos, entre pais, entre filhos. E aquilo que foi o suor, que foi todo o esforço, acaba fazendo mais mal do que é bem. Então por isso que eles chegam, esse homem chega para Jesus, mas com base nisto, e a preocupação desse rapaz é que Jesus conta essa parábola. Eu vejo 3 equívocos que eu queria compartilhar com vocês, que esse rico cometeu, e por isso Jesus fala, para que a gente possa aprender com esses equívocos e não repetirmos isso na nossa vida. O primeiro equívoco desse homem rico: ele acreditava que ele deveria investir o máximo que ele pudesse nessa vida. Esse é o primeiro equívoco, e é o que ele faz. Você vai ver que lá na frente ele não tem para quem deixar nada. Pelo que dá para entender, ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem nenhum cachorrinho, né? Porque tem gente que faz isso hoje, já ouviu isso? Eu vou deixar a minha herança muito rica para cachorros, mas no sentido de quero que cuidem de cachorros perdidos pela rua, essas coisas. Tem gente tão complicada que acaba fazendo isso diante de tantas necessidades, mas ele se perdeu. Então, e os versículos 16 a 18 que você viu, e eu estou pedindo para você, traga a sua Bíblia, deixa aberto aí, porque eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Ele está dizendo: esse é um homem muito rico, um homem que produziu uma colheita tão grande, e ele percebeu que ele tinha guardado já toda uma colheita lá, nem tinha vendido ainda, estava lá, uma grande colheita anterior, agora ele tem uma próxima, essa nova colheita é muito grande ainda, e o que ele fala? Eu não tenho mais onde pôr. Já percebeu que problema bom, né? Eu não tenho onde colocar tanta colheita, a produção é demais. Então ele vai fazer o seguinte: já sei o que eu vou fazer como um empreendedor, eu vou derrubar todos esses celeiros, vou construir novos e vou colocar tudo que eu tenho nesses celeiros. A lição para mim aqui é a seguinte: por correr atrás do máximo, pensando em nós, pensando nos nossos dias, nós acabamos por atropelar coisas que realmente valem a pena na vida. Algumas delas,
Nós perdemos a simplicidade da vida. As nossas vidas hoje são complicadas demais. Você pode pegar a pessoa mais pobre, não importa. E não é questão de dinheiro, nós estamos falando de um homem de sucesso. Você vai pegar a pessoa mais pobre na sua vida hoje, você vai ver que a vida dela é cara, ela vive como se fosse rica, não importa quem seja, as coisas são difíceis, a vida é estressante, elas estão estressadas demais. Nós perdemos de passar mais tempo com as famílias. É mulher trabalhando, é marido trabalhando, é eu arrumando mais um bico, eu arrumando um segundo emprego, mesmo com todo mundo trabalhando. Nós sempre estamos mais ocupados com trabalho. E o modelo de trabalho hoje, você fica sem a sua família, sem as coisas de Deus, não tem o seu dia de descanso certo, não tem tempo para a família. Nós perdemos qualidade de vida, nós dormimos mal. Quanta gente, talvez você aqui está precisando tomar remédio para dormir, né? Outros estão precisando tomar remédio para acordar. Eu tomo para dormir agora, depois eu preciso tomar um outro agora para eu tentar ficar de pé no outro dia. Essa é a coisa, nós comemos rápido. E o fast food hoje, essas coisas são lanches, né? Nós estamos sem tempo para exercício, nós estamos sem tempo para lazer, nós estamos sem tempo para os amigos. Eu ouço de pessoas dizendo, nossa, eu mesmo tenho amigos, sendo pastor é mais complicado, teria que fazer viagens, mas quanta gente a gente não vê há muito tempo que faz falta. Nós estamos vivendo uma vida, mesmo aqueles que dizem a minha vida está bem, a gente está com tanta coisa para fazer. A prova disto é que 2018 chegou ao fim, e eu nunca vi passar tão rápido. Nós estamos comemorando o Natal, nós estamos falando de início de ano há meia hora atrás, agora nós já estamos aqui no fim de ano. A vida é tão complicada que nós estamos sem tempo para Deus. Mais ainda, nós perdemos a paz de espírito. Nunca vimos pessoas tão deprimidas e tristes. Fui convidado para o encerramento de um grupo. Eu acho que esse ano eu não ri tanto lá na casa do Álvaro desse jeito, né? Que turma engraçada, mas ri. Eu estava pensando exatamente isso, nós já não temos tempo para sorrir. A nossa vida é séria demais, nós não brincamos mais. Entende? Porque nós estamos sempre correndo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquele outro, eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele outro, eu tenho essa agenda, eu preciso atender não sei o que, e assim é a nossa vida. Então ele estava equivocado sobre isso, de achar que ele precisava investir o máximo, e pode ver que ele investiu o máximo, e pergunta, e depois para quem você vai deixar isto? Ele não tinha amigos, pelo que se vê aqui não tinha família para distribuir. E o que vale? Quanta gente perde nessa correria, perde tudo. O segundo equívoco que ele cometeu, e já depois eu vou explicar isso para você, o segundo equívoco esse homem bem sucedido e rico cometeu, e Jesus usa isso para nos ensinar. Ele acreditava que podia se satisfazer com as coisas dessa vida. Primeiro eu preciso conquistar o máximo. Pode ver que é uma sequência. Por acreditar assim, então agora eu vou fazer uma coisa, eu vou me satisfazer. E deixa eu dizer, quando eu estou falando isso, eu não estou pensando só de correr atrás de dinheiro. E nós corremos atrás de qualquer coisa nessa vida e esquecemos coisas importantes. É verdade que nós podemos até encontrar algumas coisas, e você poderia listar isso, que temporariamente elas podem nos fazer bem. Mas a grande questão é que o efeito dessas coisas que nos fazem bem, passam rápido. Não só passam rápidos, mas elas têm um custo que são caros. Elas levam coisas da gente junto com elas. Essa é a grande questão dessa vida. Veja como é que Jesus descreve então a atitude desse homem. Ele diz assim, no versículo 19. Você está com a sua Bíblia aí, está com o seu smartphone aí, né? Abre lá, leia lá, né? Eu vou pôr aqui agora, mas eu quero que você leia lá, tá bom? Preste atenção. Ele diz, então direi a mim mesmo, homem feliz. Olha só, que ponto. E é interessante que essa questão de homem feliz, não é só para quem erra na vida, até para quem acerta. Para perceber como a vida, ela é traiçoeira. E nós não podemos esquecer disso. Não é só esse homem que passa por isso. Estou lembrando do meu sogro, um homem especial que planejou tudo. Como eu estou planejando, diz que daqui 10 anos eu imagino que eu vou parar, né? E diminuir. Estou me preparando por isso, mas ele fez isso. Preparou tudo e disse, agora Israel. Inclusive ele fez uma visita para nós fizemos um carneiro gostoso lá em casa, que eu adoro, quando era pastor em Paranavaí. Mas dentro de poucos dias nós recebemos uma notícia tão dura, ele faleceu, novo, 50 e poucos anos. Por aí, tão novo. Então não é só com pessoas más, é com todo mundo. A vida é assim. E esse homem acha assim, pera lá, eu sou um homem feliz, olha só o que eu construí. E ele está dizendo para si mesmo, olha, você tem
tudo de bom que precisa para muitos anos. Você tem tanto dinheiro que você pode morrer e você não vai gastá-los todos, não vai usá-los todos. Então aproveite. Então ele falou, agora faça o seguinte, descanse, coma, beba, alegre-se, curta a sua vida. Você percebe, e para mim é importante isso, Jesus está usando um homem de sucesso, para você entender. Salomão, um homem de muito sucesso, que fala a mesma coisa. Jesus está falando de um homem que é o sonho de qualquer pessoa, chegar a esse ponto na sua vida, de conseguir tudo o que ele planejou e muito mais. E Jesus está usando isso para falar para você e para mim, nos alertar sobre a vida. Esse homem de sucesso pensou que essas coisas da vida, que qualquer coisa desse mundo poderiam fazê-lo feliz. Ele pensou que todo o sucesso que havia construído daria a ele uma vida segura, estável. Por isso ele falou, vou aproveitar agora, eu construí essa minha vida. Ele pensou que conquistando tudo o que ele sonhou, ele poderia chegar a um ponto de dizer assim, cheguei lá, é isso que eu queria, tudo que eu planejei, agora eu vou ver na sombra e água fresca, vou curtir a vida. A lição para mim aqui é que nesse mundo e com as coisas desse mundo, jamais, ouça isto, nesse mundo e com as coisas deste mundo, jamais haverá um ponto que você vai poder dizer, cheguei lá. Não tem jeito, queridos. Porque se você perguntar para a pessoa mais rica desse mundo, o que você precisa? Só mais $1, só mais um, só mais R$1, só mais essa compra. Não, depois eu paro, é só mais esse carro, é só mais essa fazenda, é só mais esse negócio, é só mais essa empresa, é só mais esse investimento, é sempre assim. Não tem esse ponto, eu cheguei lá, porque assim é a vida sem Deus. Então a minha definição deste mundo, ele é o mundo da insatisfação, que é essa a questão. Você nunca vai chegar lá, nós estamos sempre buscando mais, nós estamos sempre precisando de um pouco mais, nós estamos sempre querendo mais, e isso não é só para as pessoas sem Deus. Até nós que temos a Deus, que buscamos a Deus, que servimos a Deus, nos encontramos em situações assim, preciso mais, eu quero mais, não está bom assim, como seria bom se fosse daquele jeito. Eu vou dar apenas um exemplo, que vocês conhecem, minha mulher até falou de falar de televisão, então você pode pegar os dois, mas eu estava pegando celulares e smartphones, mas TV também, agora tem TV 4K, que é a qualidade, né? Então, mas eu estava pensando, já está na versão 10, são duas empresas mais conhecidas no mundo, né, os melhores que se tem, e eles já estão na versão 10, eu estou com a versão 8, eu pensei que tinha ganhado, nem comprado, ganhado o máximo, eles já estão na versão 10, e parece para mim, eu não sei se você tem essa sensação, mas olha que é assim, cada vez que eles lançam uma nova versão, eles estão dizendo para você e para mim assim, a sua versão já está ultrapassada. Ele está dizendo assim, não fique contente porque eu tenho algo ainda um pouco mais para você. Gasta um pouquinho, dá um jeito e compra isso aqui, se desfaz desse, dá para alguém, faz qualquer coisa, mas você precisa. O que piorou para mim, que eu acompanho esses newsletters aí, e eu acompanho no dia a dia, o que eu vejo é o seguinte, um monte de essas notícias digitais, e está assim, enquanto eles estão lançando o 10, tem aqueles que gostam de fuçar em tudo e dar notícias antecipadas, já estão dizendo, o 11 está sendo preparado. Essa é a ideia. E ele vai vir de um jeito que é dobrável, que você nem sabe por que você precisa disso. Então essas são as coisas que vão dizendo. Sempre dizendo para você assim, não pare, não descanse, continue. Os especuladores fazem isso com o nosso coração e a gente entra nessa. Assim é a vida, não tem fim. É uma situação interminável. E assim se dá com outras coisas também. Não só nisto. Nós somos insatisfeitos com o nosso corpo. As pessoas que falam, que desfilam roupas, você nunca vai ficar igual. É verdade, não é? Se você estiver doente, porque elas ficam anoréxicas para poder chegar àquele ponto. Quanta gente deixa de comer e faz tantas coisas. Mas essas são as pessoas que dizem, essa é a norma. Estão tentando colocar umas pessoas um pouquinho mais cheias, porque quem é que vai comprar aquela roupa? Quem é que vai se vestir? Quem é que tem aquele corpo? Mas é para dizer para você assim, para você levantar, ao invés de agradecer a Deus que te fez perfeito e não importa como você é, claro que isso não é desculpa para a gente ser um mal acabado da vida, em nome de Jesus, a minha apologia não é essa,
mas é de a gente cuidar o máximo que a gente pode da gente, mas ser agradecido pelo que Deus nos deu e aceitarmos do jeito que somos. Mas tudo está preparado para não ser. Então eu sou insatisfeito com o meu corpo, somos insatisfeitos com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família, insatisfeitos com quanto ganhamos. E uma das coisas que eu tenho aprendido mais importante, que é o seguinte: o segredo de você guardar o seu primeiro milhão não tem a ver com o que você ganha. Isso é um princípio, e esse é o nosso erro. E eu percebi que nós somos muito bons em ganhar, ao contrário do que você imagina. Algumas pessoas no Uber dizem assim: não, isso aqui é meu bico, eu já trabalho assim nessa empresa assim assado, e quando eu tenho tempo, depois eu arrumo os tempos, eu venho aqui e faço mais isso. Então, se tem uma coisa que o brasileiro ele é bom em driblar as situações e sempre arrumar um bico, né? Talvez é por isso que ele vive bicudo, né? Não, brincadeira, mas sempre um bico atrás disso. Mas a grande questão diz que o primeiro milhão você tem na sua vida, não pelo que ganha, mas pelo que você aprende a economizar e investir. Não é o quanto eu ganho, o quanto eu sei, o quanto eu equilibro as minhas contas, de tal forma, então não precisa ganhar muito, precisa gastar pouco. E nisso nós não aprendemos, é assim a vida. Então nós estamos sempre insatisfeitos, nós sempre queremos mais, gastamos mais, precisamos trabalhar mais, precisamos ganhar mais. Eu vejo os pais dizendo hoje: eu não vou ter tantos filhos. Sabe por que eu não vou ter tantos filhos? Mais filhos, eu ter um só, a vida é cara demais, é difícil, porque o jeito que nós estabelecemos é. Mas não precisa ser assim. Então tenha filhos, tenha no mínimo 3 filhos. Ouça isso, de um pai arrependido de ter só 2, né? Presta atenção nisso, depois de 36 anos. Tenha no mínimo 3. Você vai ver depois na sua velhice como isso vai valer a pena. E você vai cuidar deles. Aquela máxima de que onde um come 3, come é verdade. Pode ter certeza. Não é a escola mais cara. Ela precisa de uma boa escola. A estrelinha aqui está o exemplo. Ela vale mais do que um monte de escola cara. Então você vai encontrar boas escolas para pôr seus filhos. Mas é uma família saudável, uma família que ama e que vive bem, é que vai oferecer esse lugar. Senão nós entramos nessa loucura da vida. Então a verdade é: jamais você e eu estaremos satisfeitos se nós procurarmos a realização e a plenitude da vida aqui na terra. Não tem jeito, não há nada nesta vida que possa dizer para você: agora você chegou lá. Esse é o exemplo que Jesus está dando. O terceiro equívoco que esse homem rico e bem sucedido cometeu foi: ele acreditava que essa era a única vida que ele deveria se preocupar. E olha, parece que eu estou falando uma coisa, você fala assim: mas pastor, por que o senhor está falando isto? Porque o jeito que nós vivemos demonstra que a vida, até como cristãos, que a vida da eternidade, ela não é prioridade nem para nós. Muitos de nós. Para mim essa questão mais séria, eu disse uma leva a outra, e aí chega isto que é o pior de todos. A nossa vida não se resume somente a este mundo. Interessante que quando a Bíblia está falando sobre o homem morrer, a humanidade morrer, ele diz assim, que o corpo volta para o pó, porque o corpo é pó. Mas ele diz: eu soprei a eternidade em você. A sua alma, a sua vida espiritual, um sopro de Deus. Então ele falou: o que é pó volta para o pó. Mas o que é eterno e de Deus volta para a eternidade, para Deus. Por isso nós cremos, cada uma das pessoas que morreram, sejam boas ou ruins, o seu corpo está no pó, mas a sua mente e sua alma estão em lugares, nesse momento intermediário, aguardando. Diz que um lugar de sofrimento e outro lugar é um paraíso, aguardando o último dia e aguardando o juízo final. Mas a Bíblia diz que a alma volta para Deus e cada um para o seu lugar, seja para responder depois pelo que fez na vida. Então nosso corpo volta para o pó, mas a nossa alma volta para Deus. Sobre o homem que havia alcançado sucesso, atrás de sucesso nos seus empreendimentos, mas que se esquecera da sua eternidade, Jesus diz o seguinte, versículos 20 e 21, ele diz assim: mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer, e ninguém pode fugir disto. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos.
Esse homem, ele se esqueceu que a sua vida era frágil. A Bíblia diz que a nossa vida passa, ele é um sopro, ele é como um sopro mesmo. Passou. Quando você menos percebe. Quantas pessoas que eu passei por pessoas assim. Cadê fulano? Que cuidava aqui, que era o gerente aqui. Falou, olha, o senhor não sabia? Não, novo, forte, ele teve um ataque fulminante e não está mais aqui. Gente nova. Gente que você não imagina. Gente do nosso lado, gente da família. Ele esqueceu que a vida é assim. Ele se esqueceu que poderia levar com ele, que ele não poderia levar com ele nada. Não posso levar nada. Mas ele achou, vou viver a minha vida, vou conquistar. Mas é a grande pergunta, quanto ele deixou? Tudo? Deixou tudo, não pode levar nada. E essa é a grande questão, que nós nos enganamos e vivemos a nossa vida como se pudéssemos levar. E de novo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo que nós fazemos na nossa vida, que não tem nada a ver com a eternidade, que Deus fica em segundo plano nela. Ele ignorou totalmente a sua espiritualidade, essa é a questão. A Bíblia aqui está dizendo, Jesus está dizendo assim, que há uma riqueza para com Deus. Há uma riqueza para com Deus. A riqueza e as coisas que o mundo valoriza, e Jesus vem para isso exatamente, para dizer, há outras coisas mais importantes. Há uma vida que você tem que prestar atenção. Essa é a fala para você e para mim. E como nos esquecemos e nos perdemos, e nós estamos sendo ricos e em tudo que podemos do ponto de vista do homem, ponto de vista da terra. Nós queremos que as pessoas olhem e digam, você é bem sucedido, você é bom, mas ele diz, você é tudo isso. Mas pergunte para Deus. E quando você e eu vamos para o nosso quarto perguntando, Deus, em silêncio, e aí, é isso mesmo? É assim que se vive? Essa é a vida? Vale a pena isso que eu estou fazendo? Se você não parar para fazer isso, você vai correr o risco de se decepcionar grandemente. Esse homem ignorou totalmente a espiritualidade, ele deixou Deus de fora da sua vida. Foi isso que ele fez, ele resolveu deixar Deus fora da sua vida. Então deixa-me concluir da seguinte forma. Quase todo mundo, esse é o sentido do Natal, quase todo mundo sabe sobre o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura. Eu fiquei impressionado porque eu recebi, eram slides no meio das matérias, slides de 22 países, lugares no mundo, mostrando como eles tinham preparado o Natal. Eu achei demais, porque cada lugar tinha sua característica. Era lindo demais, mas lá estavam as luzes que você percebe no mundo inteiro, árvores, lindos demais. E eu fiz questão de salvar aqueles 22 porque eram bonitos. Mas eu vi que não ia dar tempo de passar em cada país para você ver. Então presta atenção no que eu vou dizer. Quase todo mundo, eu digo quase porque vai chegar lá, sabe sobre o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura. Quase todo mundo sabe sobre um homem que mudou a história e que mudou o calendário mundial, a ponto de dizer, e quando você quiser saber sobre a história e o tempo, a pergunta é da seguinte forma: isso foi antes de Cristo, do seu nascimento, ou foi depois do nascimento de Jesus? É assim que ele marcou. Não tem jeito de dizermos que não sabemos e ignorarmos essa criança e esse homem. Jesus, o mundo também, quase todo mundo sabe que um inocente, chamado Filho de Deus, o único que se disse Filho de Deus. Muita gente morreu, muita gente boa, fez muita coisa legal, muita gente que você conhece, grandes nomes, mas nenhum deles disse duas coisas importantes: que era o Filho de Deus e foi reconhecido pelo próprio Deus, e a segunda coisa, nenhum deles ressuscitou. Somente Jesus é ele, e dele quase todo mundo sabe. E Jesus garantiu, por que eu estou dizendo quase todo mundo? Jesus garantiu assim: e esse meu evangelho será pregado a todas as línguas, criaturas, nações, povos, tribos, então virá o fim. Então virá o fim. Essa é a verdade, então. Chegou até você e a mim, que é Jesus. Todos estão conhecendo, o mundo está sabendo. Mas vai chegar um tempo que não vai haver nenhuma língua, nenhuma tribo, nenhuma nação. Não está dizendo que sejam salvos pessoas que vão ouvir de Jesus. E o dia que ouvir, a palavra diz que Jesus vai voltar e vai destruir esse mundo e vai nos levar para um novo lugar que Ele tem para todos nós. Eu creio nessa verdade, e é desse Jesus, é desse Natal que eu falo. Agora, essa verdade chegou até você e a mim. Você e eu hoje somos indesculpáveis.
Você e eu não podemos dizer que não sabemos dessa criança da manjedoura. Você e eu não podemos dizer que não sabemos sobre que ele é o Filho de Deus. Você e eu não podemos dizer que não ouvimos desse homem que foi levantado numa cruz e Jesus disse: o dia que eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Todos saberão, todos verão. Nós sabemos da cruz, nós sabemos do homem que foi crucificado, chamado Jesus, e sabemos que ele morreu pelos pecados da humanidade, é um inocente que morreu. Então comemorar o Natal, irmãos, não é folclore. Amém, irmãos? Não é folclore. Comemorar o Natal não é uma criação da nossa cultura brasileira ou qualquer outra cultura que criou e nos trouxe. Não é cultura judaica, é mais que isto. É o Filho de Deus. Também não é uma história mágica inventada para a gente contar para crianças. Eu estava pensando, apesar de ser deturpado, apesar de confundirem Jesus, seja Páscoa e Natal, com tantos presentes e tantas coisas, mas uma coisa é certa: pelo mundo está se disseminando, uma criança nasceu na manjedoura. Um homem morreu na cruz, não importa como eles façam. Esse homem da parábola de Jesus, ele apostou todas as suas fichas num desenho de vida que ele achou que era o certo. Por isso que eu estou falando da vida que internalizei. Ou porque eu fiz um plano para essa vida, ou porque de alguma forma tem um desenho dentro de mim que eu sigo. Por isso eu digo, manhã após manhã, você e eu levantamos por causa desse desenho que nós temos no nosso coração, mesmo que a gente não tenha escrito. Eu levanto por causa da vida que eu planejei, da vida que eu espero, por causa dos sonhos que eu tenho. Esse homem apostou tudo no desenho de vida que ele tinha. Então eu sei também que você tem um desenho, e que você levanta todos os dias, que você faz de tudo por esse desenho de vida. Agora eu preciso que você saiba que você não pode construir a sua vida sem Jesus. É isso que Jesus nos ensinou aqui nesta manhã, nesta parábola. Assim como aquele homem se frustrou, ele diz: você vai se frustrar, você vai se decepcionar no final, e somente há um modelo de vida, que é o modelo de Jesus, em que você vai se sentir completo, que você vai se sentir realizado, e que você vai se sentir feliz e ter paz mesmo no seu coração. Somente em Jesus vai chegar aquele ponto que você diz: agora basta. Foi isso que Paulo disse: a tua graça me basta. Amém, irmãos? Eu falei, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu não dependo de mais nada, porque a sua graça me satisfaz, a sua graça é suficiente, a sua presença na minha vida é tudo que eu preciso. Então somente em Jesus chega um ponto que você pode dizer: agora eu cheguei lá, porque agora eu encontrei a vida, e agora encontrei sentido para a vida, agora eu tenho esperança, eu tenho nova vida. É só com Ele e através dele que você chegará ao ponto de dizer: cheguei lá. Jesus é o Filho de Deus que deixou a sua glória para alertar a você e a mim e nos libertar desse desenho que nós fizemos para a nossa vida e nós estamos perseguindo. Alertar como Ele alerta aquele homem, usa esse desenho para alertar você e a mim. Essa vida que nós buscamos, Ele fala: cuidado com esse desenho, reveja o seu desenho, redesenhe a sua vida, Ele diz. Ele está dizendo que você vai se frustrar, se você vai se decepcionar, e quando você chegar no final da vida, e como Ele disse, você vai chegar diante de um beco sem saída. E agora, o que eu fiz com a minha vida? Como o exemplo que eu dei da pessoa que eu visitei no hospital, quando eu fui visitar o pai da Suzy, que pediu para ir lá em cima ver alguém de 51 anos, que eu falei para os pais aqui da creche, há poucos dias, que ele disse assim: eu estou apavorado, porque há 3 dias ele estava lá, não sabia se era terminal ou não. Ele disse: agora com 51 anos acabei de descobrir que eu tenho uma filha de 20 anos do meu lado. E ele está dizendo assim: mas o pior, pastor, não é que eu descobri porque ela vivia em outro lugar, ela vivia dentro da minha casa. Eu nunca conversei com ela tão profundamente e nunca tive um tempo tão especial e conheci quem realmente ela é depois, a não ser depois que ela está aqui no hospital, 20 anos depois, porque eu estava correndo atrás da vida e acabei perdendo coisas importantes que eu podia ter. Chegar no final e dizer: por que eu fiz isto? Por quê? Existem até pesquisas. Uma enfermeira fez isso na Inglaterra, escreveu sobre isto: os arrependimentos no leito de morte, quando chegamos. Então Jesus veio a esse mundo, Ele morreu,
Ele ressuscitou para dizer que ele tem poder para recriar a sua vida, refazer o desenho todo defeituoso que eu e você criamos e fizemos para nós. Mesmo que você esteja dizendo como aquele homem, mas está dando certo. Ele deseja colocar uma nova vontade, colocar um novo desenho, uma nova vida dentro do seu coração, onde você realmente possa dizer, puxa, agora eu me sinto bem, e agora eu me sinto satisfeito. É isso que nós, quando nos encontramos com Jesus, há uma paz que toma conta do coração. Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz. Ele diz, a minha paz vos dou, não dou como esse mundo dá. A paz de Jesus é uma paz diferente, uma paz que preenche, que satisfaz, que não precisa de mais nada. Ele falou, eu deixo, eu não vou dar um pouquinho, eu deixo-vos a paz, quando nos encontramos com Jesus. É Jesus dizendo, eu sou a luz. O mundo em trevas, não sabendo que passos dar, para onde ir, ele diz, eu sou a luz. É Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo, você não vai encontrar sentido para a vida, nenhum caminho, seja o seu caminho, seja o caminho do mundo, não vai levar, você vai se dar mal. Mas se você pegar o caminho, que é o meu caminho, eu sou o caminho, falou, você vai encontrar o sentido da vida e a vida abundante que eu planejei. Jesus diz assim, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele diz, eu vim para dar vida, e não somente uma vida qualquer, mas vida com abundância. Vida que você se satisfaz plenamente. Uma vida que, independente de você ter as coisas, você tem aquilo que tem todas as coisas, que é Jesus, que é Deus, que habita em você, que satisfaz você.